Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes pela presença dos irmãos, estamos felizes também pela possibilidade de prestar culto ao nosso Senhor. Saudamos aqueles que estarão acompanhando pelas vias da internet. Nós estaremos, portanto, meditando na palavra de Deus, orando ao nosso Senhor e também estaremos cantando aquilo que Ele representa para nós. Nós vamos então iniciar orando ao nosso Deus. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Senhor. Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por recebermos os nossos irmãos. Hoje, depois de tanto tempo, nós temos esse privilégio, essa alegria de voltarmos a receber os nossos irmãos na terça-feira, no momento de estudo, no momento quando somos doutrinados pela Tua palavra e quando também, ó Deus, expressamos a Ti aquilo que representa a nossa necessidade. Nosso Senhor, que Tu possas nos ajudar, nos iluminar, nos assistir com o Teu Espírito e que Tu possas estar à frente de tudo que façamos nesta noite. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar aquele cântico, Vem o Senhor minha vida oferecer. Pode tirar, Aqui de cima, né? Vamos cantar a oferta de amor, vamos entoar um cântico ao Senhor, mostrando também a alegria de estarmos mais uma vez unidos aqui na terça-feira, como faz falta nessa comunhão também durante a semana. Então, para te adorar foi que nós nascemos, né, Senhor? Então vamos começar cantando, Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti
Muito bem. Meus irmãos, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Estávamos até então realizando de uma maneira virtual, nos limitando à maneira virtual, porém, hoje, pela bondade de Deus, nós estaremos de uma maneira presencial e também transmitindo para aqueles que não podem estar conosco, não tem esse privilégio que vocês têm, não é? Que nós temos hoje de estarmos aqui juntos. Vamos então abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1. Nós leremos a princípio os versículos de 18 a 26 e nós estaremos expondo esses versículos, o conteúdo desses versículos para o nosso crescimento. 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 26. Primeira João, capítulo 1, versículos de 18 a 26. Vamos ver se eu consigo ler nessa distância, não é? Senão eu trago para perto. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 26. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabias a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de somente recapitular algumas particularidades dessa carta, que é a primeira epístola de João. Esse João é o mesmo João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse. É o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, o quarto Evangelho. E ele escreveu também essas 3 pequenas cartas, pequenas em tamanho, porém grandes em conteúdo, de grande importância também para a igreja cristã. E ele escreveu já no final do 1º século, e isso fica muito claro. Nos muitos estudos que nós já tivemos aqui em nossa igreja, nós já percebemos pelo próprio conteúdo daquilo que é colocado, tá? Mais ou menos em que época foi escrito, tá? Cada evangelho, cada carta, cada epístola, e nós assim podemos perceber. Ou seja, essa carta, por exemplo, ele fala a respeito de falsos mestres. Qual foi a época em que a igreja foi atacada por falsos mestres? O final do 1º século. Isso principiou, esse ataque foi principiado,
tá certo? Justamente no final do primeiro século. De modo que o apóstolo João escreveu essa carta mais ou menos no ano 95, final do primeiro século, não é? Então, já bem próximo da época em que ele escreveu também o seu evangelho, que era o quarto evangelho. O apóstolo João, então, estava prevenindo a igreja acerca dos falsos ensinos, e nós percebemos isso justamente no último versículo que nós lemos, né? No último versículo que nós lemos, eu estou escrevendo isso por conta daqueles que tentam enganar vocês, tá? Mas eu gostaria de trabalhar esses versículos porque eles nos falam muito. Primeiro, a expressão filhinhos. Isso mostra claramente a intimidade que João tinha com aquela comunidade que representava a igreja cristã da época. João, então, compreendia que, enquanto apóstolo, ele tinha como filhos aqueles que vieram depois e formaram, então, a igreja. A igreja que era formada, mais uma vez, não é? Igreja formada por judeus convertidos, igreja formada por gentios que se converteram e também por prosélitos, não é? Lembram o que é prosélitos, né? Prosélito, então, era aquele que era gentio, se converteu ao judaísmo, tá? Fez todo o ritual, foi circuncidado, passou a praticar as cerimônias judaicas e depois se converteu ao cristianismo. Eles eram chamados de prosélitos, tá certo? Então a igreja era formada por esses três grupos. Por que a gente não chama logo o que é prosélito de gentio? Porque ao passo que ele se tornou judeu de religião, ele deixou de ser um mero gentio, ele passou a ser prosélito, tá certo? E agora como cristão convertido, não é? Então ele escreveu uma igreja que era formada por esses grupos. Ele então chama da seguinte forma, vejam que coisa interessante, versículo 18, acompanha aí, fica com a Bíblia aberta, e você que porventura está acompanhando pela internet, também acompanha junto comigo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vamos trabalhar esse primeiro versículo. Aqui tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas na nossa mente, tá certo? O que João fala de última hora? São os últimos dias. São os últimos dias. Quando foi que começaram os últimos dias? Após a ressurreição de Cristo, já se iniciou imediatamente o final dos tempos, é a última etapa. Porque nós temos uma ideia cronológica de contar, mas pastor, já tem 2000 anos. Diante de Deus, isso não representa tanto. Nós precisamos compreender, tá certo, que até Jesus havia a expectativa da chegada do Messias. Com Jesus Cristo aqui entre nós, cumprindo a sua missão, morrendo de morte, de cruz, ressuscitando, sendo assunto aos céus, começou então um novo momento, uma nova era. Que era essa? Os últimos dias. Nós estamos vivendo desde aquela época os últimos dias. Existem pessoas que querem fazer uma escatologia um tanto sensacionalista, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Vem acontecendo desde que Jesus foi assunto aos céus. Nós estamos vivendo o sinal dos tempos desde que ele foi. Por quê? A igreja vive que expectativa? A expectativa da vinda de Jesus, a segunda vinda. Essa expectativa é que faz de nós pessoas que vislumbram o final dos dias, e nós estamos vivendo essa época, são os últimos dias, tá certo? Então, para que fique claro isso, não é um acontecimento aqui, outro, que vai dizer, agora é, não, já é há muito tempo, meu irmão, já vivemos os últimos dias desde que Jesus foi assunto aos céus, tá certo? Então, o apóstolo João fala a respeito disso, já é a última hora, já são os últimos dias, nós estamos vivendo já esse momento,
E como ouvistes que vem o anticristo, é interessante isso, né? O anticristo, que aí, logicamente, existem muitas vertentes escatológicas que trabalham essa ideia dos últimos dias. O anticristo, existem pessoas que entendem que é um sistema, tá, governamental, outros entendem que realmente, de fato, é uma pessoa, tá? Então, existem muitas vertentes em relação a isso, tá? Não é que quem pensa dessa forma é herege e quem não pensa é que está certo e vice-versa, não, tá? Mas nós sabemos que existe o anticristo, que é aquele que combate a mensagem do cristianismo. Mas o mais interessante que eu vejo nesse versículo é o quê? Ele diz assim: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A última hora, os últimos dias, esse último tempo, ele é reconhecido pelo surgimento de pessoas que combatem o cristianismo. Então tem o anticristo? Tem, muito bem, mas tem os anticristos, outros são os seguidores. Vocês lembram que eu falei aqui em uma ocasião, o primeiro local onde os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia, né? Falei sobre isso, né? O que quer dizer? Na época cristão era o quê? Cristão era um apelido, era um sentido pejorativo, muito bem, era um sentido pejorativo, era como se fosse a expressão cristinhos. Ah, lá vem a miniatura de Cristo, porque seguiu a Cristo é também cristinho, tá certo? É uma miniatura daquele que é o Senhor deles. Então, essa era a ideia. Nesse contexto, a aplicação é a mesma, a interpretação é a mesma. Tem o anticristo e tem os anticristos, que seguem o principal anticristo. Então, todo aquele que nega, e mais na frente o contexto vai mostrar claramente isso, né? Que é uma regra de interpretação, o contexto, a Bíblia explica a Bíblia. Então, nós estaremos percebendo claramente o quê? Estaremos percebendo que esses anticristos são aqueles que negam que Jesus era Deus, que Ele esteve entre nós, que Ele se encarnou, que Ele esteve vivendo a realidade que nós vivemos. Então, quem nega isso representa o quê? Ele é aliado do anticristo, portanto, ele também é anticristo. Tá mais ou menos claro isso? Até agora, tudo bem? Qualquer coisa é só perguntar, não tem problema não. Vamos continuar então, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, e aí é que é interessante, né? Eles saíram do nosso meio. Os principais inimigos que nós temos são aqueles que nos conhecem. Já percebeu isso? O Kennedy é advogado, né, sabe muito bem que nas muitas demandas que ele já deve ter tido, as causas mais difíceis são aquelas causas que envolvem contexto de intimidade. Não é assim, pastor? De intimidade. Então, eu conheço muito bem, eu sou o melhor amigo e posso me tornar o pior inimigo. Tá certo? Então, esteve no nosso meio, Ele nos conhece. E como isso tem acontecido ou tem se revelado nos meios sociais, não é? Dessas redes sociais. Pessoas que um dia frequentaram a igreja, encontraram falhas na igreja, não eram nascidas de novo. E aí vai lá para a rede social dizendo, não, a igreja, quando eu tive, ela era assim, assim, assim. O fulano era assim, havia acepção de pessoas, havia isso, havia aquilo. Estava no nosso meio. E nós estamos sempre abertos para receber a todos, porque nós não temos o poder de saber quem é joio e quem é trigo. Nós não temos essa capacidade. Estava no nosso meio, porém, é muito interessante, continuando ainda o versículo 19, vejam bem. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, não eram. E o que é que pode
o que que pôde fazer com que João falasse com tanta firmeza que eles não eram dos nossos? O que que deu essa convicção a João? Isso é interessante, não é? Não é porque frequentava mais a igreja, o outro frequentava menos. Não é porque cantava e o outro não cantava. Não. Sabe o que que é? A permanência. A permanência. Quem permanece demonstra que é. Veja o que é que diz o restante do versículo, ainda 19. Não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Não tem jeito. Mesmo a nossa igreja, que tem pouco tempo de organizada, nós já tivemos pessoas que estiveram conosco. Já não estão mais, as portas estão abertas para elas. Mas não se identificaram com a palavra, não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, não teriam ido, teriam ficado. E eu não me refiro àqueles que por uma circunstância frequentam uma outra igreja co-irmã. Não, amém por isso, mas eu me refiro àqueles que deram as costas para o evangelho da graça. Para o evangelho da graça. Porque o sinal principal é a permanência, irmãos. Esse é o sinal principal. Por isso que Jesus Cristo disse, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês serão meus discípulos. Só isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês serão meus discípulos. Essa é a condição, a permanência. Aqueles que não permanecem, infelizmente, não eram dos nossos. E, na verdade, até combatendo um falso ensino, um ensino equivocado, de que aquele que é crente, de fato, perde a salvação, tá? João diz diferente. Não, eles nunca foram. Eles nunca foram dos nossos. Eles estiveram conosco, mas nunca foram. Grande verdade é que não há borracha no céu. Tá? Então escreve o nome do Silas ali, da Elisete, o Silas no livro da vida, aí tropeçou acolá, paga. Aí não, me reconciliei, escreve de novo. Tá? Não, nunca foram. Deus não é Deus de confusão. Ele nos conhece mais que nós mesmos. Então nós somos de Deus, nós sempre seremos de Deus. O nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, é competente a ponto de não perder nenhuma das suas ovelhas. O pastor que perde ovelhas, tá? No contexto mesmo do campo, ele perde porque não tem competência para dar conta do rebanho. Jesus Cristo tinha. Tem. Então isso é evidente. Olha o que João, agora terminando o versículo, não é? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nenhum. Fica manifestado. Ao se afastarem, eles estão manifestando de que nunca foram. Está claro isso ou não? Se tiver dúvida, pode levantar a mão, viu? Não tem problema não. Está certo em falar. Então, nunca foram. Agora sim, não sou eu, nem é você que vai apontar o dedo dizendo que é e que não é. Ele mesmo vai se manifestar. Ele mesmo permaneceu, está firme, tá. Foi embora, tal. Então, não é dos nossos, infelizmente. E se for, volta como o filho pródigo voltou para a casa do pai. E é interessante que ao voltar, o relato do pai na parábola, tá, é bem interessante, porque ele diz assim, este meu filho não deixou de ser filho. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não deixou de ser filho. Esse sim, ele continua sendo, ele está somente caído, mas ele vai voltar. Mas aquele que dá as costas, né? Não é assim?
Exatamente, irmão Sebastião. Na hora da fome, ele lembra que tem um pai. Uma casa, uma mesa farta. Não é assim? Versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Esse santo aí é o Senhor Jesus Cristo. Era uma das colocações dadas pela igreja primitiva a Jesus, tá? O santo, quer dizer o separado, o ungido, certo? Então, a unção que nós temos, e é interessante que o apóstolo João começa, não é? Começa essa afirmação dizendo: e vós possuís unção do santo. Então é diferente. É como se ele tivesse, no entanto vocês, tá? No entanto vocês têm a unção dos santos. O que é a unção dos santos? O que quer dizer unção, queridos? A proteção, tá? Você é protegido. O rei, na época, quando ele ia tomar posse, ele era ungido. Ele era ungido. Então era a unção com óleo, que representava o quê? Proteção. Porque o óleo tinha um sentido terapêutico, tá? Era um sentido de proteção mesmo. Então aquilo significava proteção. Vida longa ao rei, está ungido com óleo. E isso, trazendo para o campo espiritual, nós temos a unção do Senhor Jesus Cristo. Recebemos dele a unção do seu próprio sangue. Então nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Vós tendes a unção do santo, e todos, e tendes conhecimento. Vocês têm o conhecimento, e é interessante a ideia de conhecimento, que quer dizer não somente a questão teórica, mas é a questão da comunhão. Vocês comungam com o ensinamento de Jesus. Vocês comungam. Porque você pode, por exemplo, ter conhecimento de um determinado ensino que você não concorda. Então você conhece teoricamente, mas não tem comunhão com aquilo, não é assim? Percebe isso ou não? Está claro ou não? Então, por exemplo, eu conheço determinada linha teológica, política, enfim, tá? Mas eu não tenho comunhão com ela, mas eu tenho conhecimento, tá? Nesse caso aqui, é a comunhão. Vocês comungam com aquilo que Jesus ensinou, vocês comungam com aquilo que o santo ensinou, com aquilo que o Evangelho diz. É esse conhecimento que nós precisamos ter, queridos. Muito mais do que o teórico. Tem gente que conhece a Bíblia mais até do que muitos de nós, mas não tem comunhão com aquilo que ela ensina. Tá certo? Até aí tudo bem? Versículo 21. Versículo 21 diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis. Deixa eu parar aqui um pouquinho. E que coisa interessante, como a Bíblia, na verdade, João estava dizendo, em outras palavras assim, eu não escrevi para vocês para ensinar nada. Não foi para ensinar, vocês já sabem. Vocês já sabem. Eu escrevi para alertar vocês, para relembrar vocês. Tem uma canção popular, que nessa canção popular tem uma frase que eu acho bem interessante. Diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Tantas vezes nós sabemos tudo de cor, mas não aprendemos. Tantas vezes nós sabemos aquilo que Deus espera de nós, mas não aprendemos que é necessário pôr em prática. Tantas vezes nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, no relacionamento, no trabalho, na escola, na igreja, mas nós não colocamos em prática. Aí João diz assim: eu não escrevi porque vocês não sabem, não. Eu escrevi justamente porque vocês sabem. Eu quero só mostrar a vocês que aquilo que vocês sabem precisa ser colocado em prática. E como nós necessitamos hoje de homens e mulheres, de igrejas e servos de Deus que colocam em prática o cristianismo. Aquele que ouve
e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. No entanto, aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa na areia. Então, eu não escrevi porque vocês não sabem, não. Eu escrevi justamente porque vocês sabem. E é interessante isso, né? Quando a gente sabe de algo, mas é necessário que isso seja confirmado para nós, relembrado, né? Relembrado constantemente. É aquele óbvio que precisa sempre ser dito, aquele óbvio que precisa sempre ser lembrado, né? É assim, a palavra de Deus é assim. Lembra que uma vez eu falei aqui que eu acho que foi Martinho Lutero que falou que nós precisamos estudar o Evangelho todo dia, porque todo dia nós esquecemos. Todo dia temos que estudar, porque todo dia nós esquecemos. E como isso é importante. Eu não escrevi a vocês, tá? Porque não saibais a verdade, antes porque sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Essa colocação de João, ela é de grande importância. João está dizendo assim: vocês sabem que esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém está trazendo outro ensinamento, é um ensinamento mentiroso. E a verdade não produz mentira. É isso que ele está dizendo. Verdade não gera mentira. Verdade gera verdade. Verdade gera libertação. E não alienação. E não aprisionamento, irmãos. Isso que João fala é de uma profundidade muito grande. Mais uma vez, tá? Porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não tem como. Se você é verdadeiro, então da sua caminhada de verdade jamais surgirá uma mentira. Porque a verdade não gera mentira. Ela gera verdade. E vocês sabem que o Evangelho é a verdade. Veja que argumento João usa para alertar os nossos irmãos do primeiro século, alertar acerca dos falsos mestres. Os ensinamentos equivocados que eles têm colocado diante de vocês, tá? Não são verdadeiros. Vocês conhecem a verdade. Eu estou escrevendo para vocês porque vocês conhecem a verdade. E a mentira não procede da verdade. Portanto, tenham cuidado. Coisa maravilhosa, não é? Continuando aqui, agora versículo 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Agora ele combate de uma maneira direta. Porque o principal falso ensino que a igreja estava sendo vítima era justamente o falso ensino de que Jesus não veio ao mundo de uma maneira física, tá? Que ele não sofreu na cruz. Então esse era o principal falso ensino que era difundido na época. Aí ele diz: isso é o anticristo, porque é o que combate que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Aí ele continua, versículo 23, né? Antes foi o 22, muito bem. Não, continuando aí no 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Nessa colocação, João faz a afirmativa de quê? De que nós só chegamos a Deus por meio do Filho, do Senhor Jesus. Ele então afirma que Jesus Cristo é de fato o mediador entre nós e Deus. É Ele quem media a nossa comunhão com Deus, o nosso acesso ao Criador, tá? Então ele fala de uma maneira muito clara: aquele
mais uma vez, para que fique claro, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Por quê? Porque o único meio de chegar até o pai é pelo filho. Você nega o filho, você não chega até o pai. De modo que você não tem o pai. Não existe nenhuma possibilidade. João deixou muito claro isso. Depois ele diz: aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Porém, aquele que confessa, e o que é confessar o filho? É se render a ele, é confessar que ele é caminho, verdade e vida, é compreender que a salvação está nele, que de fato ele verteu um sangue precioso para a purificação dos nossos pecados, que ele veio nos reconciliar, que ele é o único Salvador, exatamente. Então, isso é confessar o filho. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Então eu tenho o quê? O Pai. Eu tenho o Pai. Isso é maravilhoso, não é? Porque nós temos um acesso que veio até nós. Eu não preciso procurar o caminho, porque o caminho foi revelado a mim. Tá? Os meus olhos foram abertos e eu pude ver o caminho sendo revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. E nisso o apóstolo João está falando a respeito do ensinamento primário do Evangelho, queridos. A grande verdade é que até hoje nós temos nos deparado com inúmeros caminhos, modelos para tornarem o Evangelho às vezes mais atraente, para tornarem o Evangelho mais espetaculoso, para tornar o Evangelho, não é assim? Então, assim, o meu primo mandou um vídeo para mim esses dias, e ele mostrava um templo cheio, e a pessoa dizendo assim: olha, vem alguma pessoa aqui, vem cá, você tem demônio, e você tá, e ali uns 30 minutos, somente no sensacionalismo, tá? Então, cada dia surge uma novidade nova, não é? E às vezes a gente se depara com pastores, um com o outro, e um diz para o outro assim: como é que vai a sua igreja? E o outro fala assim: vai bem, graças a Deus. Está crescendo? Tá, graças a Deus. O que é que você tem feito para ela crescer? Eu disse: não, você não entendeu, não, é pela graça de Deus. Não tenho feito nada. Eu tenho só falado do amor de Cristo. E esse é o verdadeiro crescimento. É quando a igreja cresce pela paixão pela palavra de Deus, pela fome, pela sede dessa palavra. E não porque tem evento. O que é que vai ter lá hoje, pastor? Né? Vai ter jogo de luz, vai ter uma rave, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Não, vai ter palavra, porque nós somos salvos pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nós somos santificados pela verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Somos salvos e santificados pela palavra. O que é que eu vou em busca? Por que eu iria em busca de outras coisas? Aí João diz: olha, o problema de vocês é que vocês estão deixando o ensinamento primário. E tantos têm feito isso. O número de igrejas místicas nos tempos presentes é de apavorar. Misticismo no meio da igreja, coisas para impressionar, movimentos para o próprio homem, não para agradar a Deus. Tá? Vocês precisam permanecer. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. É isso. A mensagem é essa. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Perceberam isso? Basta isso. Você pode perguntar assim: qual o teu objetivo? Muito bem, você é um crente, tá? Aí eu chego aqui para o irmão Sebastião: irmão Sebastião, qual o seu objetivo? Aí vai dizer: eu quero permanecer em Cristo, pastor. Então pronto, meu irmão, permaneça naquilo que o senhor aprendeu. Não precisa de uma nova verdade, porque ela é absoluta, porque é o que nós temos.
e a verdade de que nós éramos pecadores, e Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, e Deus enviou o seu Filho ao mundo, e Ele morreu na cruz em nosso lugar, verteu um sangue precioso, Ele foi oferecido como oferta pelo nosso pecado. Essa é a verdade desde o princípio. Outras coisas são impressionismos, tá? Não existe nada, não existe teologia do coaching, não existe teologia disso, daquilo, não, existe teologia bíblica. Bíblica. Quando alguém vier falar com você sobre teologia disso, daquilo, diz: meu irmão, eu só acredito na teologia bíblica. Essa teologia que existe, tá? Eu tenho que aprender que o que me foi revelado é suficiente. Problema, e tantas vezes ao longo desse tempo todo de pastorado, né? Não na nossa igreja, isso acontece muito pouco aqui, mas eu sempre me deparei com pessoas querendo coisas, mas as pessoas que sempre querem coisas novas são aquelas que não participam nem do básico. Não são nem regulares no culto dominical, no culto de doutrina, então, o que falta é o básico. Então assim, você vai chegar para um bebê e vai assim: não, ele não precisa do leite materno, não, eu tenho que dar uma panelada para ele. Entendeu? Não. O que ele está precisando ali é do leite materno, e depois de alimentos que sejam nutritivos para que ele cresça naturalmente, e assim ele perceba. Então, tantas vezes acontece isso. Pode observar. Aqueles que sempre buscam coisas novas são aqueles que não participam nem do básico que é oferecido. Tá? Aí fica em busca, porque eu soube que lá e tudo, e aconteceu aquilo outro. Meu irmão, nada disso faz parte do ensino primário do Evangelho da Graça. Então, esse ensino, ele é suficiente. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, se nós cultivarmos o aprendizado da palavra de Deus, se nós cultivarmos a comunhão com os nossos irmãos, se nós cultivarmos o dar e receber, essa dinâmica cristã, tá? Nunca nós nos sentiremos vazios. Nunca. Nunca. Agora, nós não podemos, tá? Ficar em busca de coisas que representam eventos somente, e não algo permanente. Continuando aqui, agora versículo 25, né? Já chegando à parte final, diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos deu. Qual é a promessa? Ficar rico, pastor, está aí. É ser próspero, pastor, é ser cabeça e não cauda. É isso não que está escrito? O que está escrito aí? A vida eterna. Como eu vou viver aqui, pouco importa diante da minha esperança da vida eterna. A promessa que Ele deixou é essa, a vida eterna. Eu luto para ter uma vida digna, luto, amém por isso. Até porque, tendo, eu poderei também estender a mão para aquele que não tem. Mas que acima de tudo, a minha esperança esteja na vida eterna. Porque essa é a esperança, essa é a mensagem, essa foi a promessa que o Senhor nos deu. A vida eterna. Tá? E aí ele termina, versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Tem muitos dizendo coisas diferentes dessas. Tem muitos dizendo que você é filho do rei, e você tem que ser rico, que você tem que estar lá no topo, que você... Não. Quer dizer que aquele que não tem tanto recurso financeiro não é filho, é bastardo? Onde você encontra isso na Bíblia? Adeptos à teologia da prosperidade deveriam retirar da Bíblia deles o Novo Testamento. Porque os cristãos do Novo Testamento, nenhum deles foram revelados como pessoas abastadas. Tá?
aquele que cedeu o túmulo para que Jesus fosse enterrado, né, José de Arimateia, tudo indica que era um homem temente a Deus, mas ele não era um dos apóstolos, era um dos discípulos. Aqueles que estavam lá estavam lutando, sabe? Como é? Isso, exatamente. Exatamente. Tantas parábolas nós temos, tantos ensinamentos. Outro dia um estava dizendo assim que Jesus tinha uma casa de praia, sabe? Porque ele era o melhor carpinteiro da geração dele. Porque ele era mágico. Se pedisse uma mesa que as pessoas entregavam em um ano, ele entregava no outro dia. Mentira. Falso ensinamento. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o próprio Senhor Jesus. Tá? Então, assim, cuidado com os ensinos falsos. Examine, que sejamos semelhantes ao Gibereia, que examinavam se as coisas que estavam sendo ensinadas eram de acordo com as Escrituras. Assim nós poderemos crescer. Essas coisas, né? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E não falta, não falta. Não falta de jeito nenhum. Isso. E a vida. Isso. Vem. Não. Pelo caminho. Não há acesso a Deus. Sem Cristo não há. Né? Exatamente. Só para aqueles que estão pela internet, que o pastor Kennedy acaba de falar, é exatamente isso. É confirmando aquilo que Jesus falou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai no sentido de procurar, tá? Uma possibilidade de chegar até Deus, tá? A possibilidade de chegar até Deus só existe uma, que é o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele enriqueça-nos com o entendimento da sua palavra, que Ele ilumine nosso coração, nossa mente, e que nós sejamos mais que ouvintes, que sejamos praticantes da palavra de Deus. Amém? Amém. Nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria de convidá-los a abaixarem as cabeças e vamos orar juntos. Também quero encorajar aqueles que porventura estejam acompanhando pela internet. Coloque a sua vida diante do Senhor. E se você lembra de alguém que está passando por privações, por dificuldades, vamos orar por essas pessoas agora, vamos levantar um clamor a Deus por essas pessoas. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos pelos enfermos. Oremos pelos desempregados. Oremos pelos desabrigados. Oremos pelos que perderam a esperança.
Oremos por nossas famílias, para que haja paz nos nossos lares. Oremos pelo nosso país. Soberano Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós apresentamos a Ti cada sentimento que ora está presente em nossos corações, Pai. Nosso Senhor, tem misericórdia de nós. Sustenta-nos, Pai amado. Fortalece-nos, Senhor. Abençoa-nos, Pai amado. Nós precisamos tanto da Tua bênção. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa cada família da igreja. Ó Deus, fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, dá que amemos a Ti sobre todas as coisas, Pai. Dá que possamos priorizar o Teu reino. Dá que possamos, Pai amado, dá que possamos ser mais comprometidos contigo, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu não aceitas o resto daquilo que temos, daquilo que somos, Pai. Portanto, Senhor, transforma o nosso coração para que possamos, Senhor, oferecer a Ti as primícias dos nossos dons, as primícias dos nossos talentos, as primícias daquilo que somos e daquilo que temos, Pai. Ó Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração. Leva-nos em paz aos nossos lares e perdoa as nossas falhas. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, um restante de semana na presença de Deus, com confiança, com fé, porque o nosso Senhor tem um braço estendido sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.